Sejam todos bem-vindos à exposição da UME, Canoas, Rio Grande do Sul. Eu sou a Miriam, da Casa Espírita Fraternidade, e hoje o nosso trabalho é referente a mães e suas programações reencarnatórias. As obras pesquisadas foram o Reformador, o Consolador de Emmanuel e Entre a Terra e o Céu de André Luiz. Então, irmãos, a doutrina espírita nos traz que ser mãe representa a possibilidade de exercitar um amor incondicional, doando sempre o melhor de si para a evolução de um espírito que nasce como seu filho, seja ele amigo ou um desafeto do passado. Alguém que necessita de reconciliação com a oportunidade de reconstruírem uma nova história. Então, a programação reencarnatória, ela é precedida de uma necessidade. O espírito sente uma necessidade, aí ele é provido o seu planejamento reencarnatório, e depois, então, ele reencarna e segue a vida. Só que a reencarnação, ela se faz presente somente através da maternidade. E o irmão Clarencio, ele nos traz que a maternidade é um sagrado serviço espiritual. Então, como que surge essa necessidade? A necessidade surge após chegarmos na vida espiritual e o espírito, então, vai passando por uma fase de desprendimento, de desligamento de tudo que ele deixou aqui na Terra. Então, vai ocorrendo esse desprendimento, esse desligamento, e na mesma proporção vai ocorrendo um descortinamento do seu estado de ignorância até então. Então, no momento que ocorre esse desligamento, esse descortinamento, o propósito divino vai se tornando mais claro para ele. Então ele começa a dar-se conta dos seus erros e sente então a necessidade de reparar esses erros. Então aí surge a necessidade. E logo após então a grande oportunidade que é a sua programação reencarnatória. O que seria? Consiste numa série de situações e de acontecimentos que ele se propõe a passar nessa vida nova que já começa a se aproximar. Então, essa programação, mesmo quando é feita pelo espírito reencarnante, sempre deverá ter a permissão dos espíritos superiores, porque o grande objetivo da reencarnação é o melhoramento da criatura. Mas esse dar-se conta, né, essa clareza dos propósitos divinos, às vezes acontece com nós aqui ainda, não precisamos ir lá no plano espiritual para nos darmos conta. Muitas vezes a gente ouve alguém dizer, ou até a gente mesmo diz assim, naquele tempo aconteceu aquilo outro, e eu disse aquilo para aquela pessoa, fui bem rude com ela, mas se acontecesse hoje eu já não faria mais assim. Então já houve assim um pequeno passo de conscientização, né, dos grandes valores da nossa vida, da nossa existência junto aos nossos irmãos. Por outro lado, também ocorre quando nós estamos numa enfermidade muito grande, onde nosso corpo físico fica em baixa e o nosso espírito se salienta, e nós começamos a tocar nos dois planos, o espiritual e o físico, e depois a gente se recupera e vai para casa, mas nós nos tornamos de uma pessoa diferente, né? Nós passamos a não dar mais aquele valor aos bens materiais, o maior valor do que eles realmente têm. Então a gente começa a ver a vida de uma forma diferente, mudando os nossos valores. Então isso também pode nos acontecer aqui, esse despertar dessa consciência, né? Mas voltando lá ao plano espiritual, então o espírito reencarnante, diante de uma indignação muito grande consigo mesmo, ele começa a incluir começar a incluir no seu planejamento reencarnatório provações muito difíceis, porque ele sente um remorso muito grande. Então, na mesma proporção desse remorso, ele vai incluindo ali um monte de situações muito difíceis que ele se propõe a passar. Porém, os benfeitores, eles podem intervir, né, se eles acharem que esse espírito ainda se encontra incapacitado
para cumprir com todas aquele planejamento que ele fez para ele mesmo, né, com todas aquelas dificuldades que que devia se proposto a passar. Porque tudo é organizado de uma forma muito coerente. Por isso que a gente diz assim, que Deus nunca nos dá uma cruz maior do que nós possamos carregar. Então, realmente, tudo que nos acontece é passível a nós, para que a gente possa suportar e, com muito esforço, superar. Então, vem a programação reencarnatória, que, como nós já vimos, tem o seu início lá no plano espiritual. E lá também já começa a preparação da mãe, a preparação do pai, o planejamento na família, a conscientização das provas que terão que passar juntos, porque as provações não é só do filho, as provações incluem também o pai e a mãe. E no Reformador, Dimensões da Matéria, nos traz assim: em alguns casos, mães e filhos tiveram relações conflitivas em vidas passadas, e às vezes a mãe precisa de várias existências, muitas vezes compulsórias, precisa caminhar lado a lado para sanar velhas feridas. Então, esse espírito reencarnante, ele já começa muitas vezes a se aproximar da pessoa que vai ser sua mãe antes da concepção. Então, antes da concepção, o espírito já começa a se aproximar daquela que será sua mãe. Isso é muito lindo, né? Ele já entra em contato com essa mãe. Ele começa a frequentar a casa, ele começa a frequentar o lar, e ele, aos poucos, assim, ele vai semeando ali, né, um sentimento de amor, uns laços de confiança, que depois poderão durar para toda uma vida, né? Então, de um modo geral, na maior parte das almas que reencarnam, elas estão satisfazendo uma vontade muito grande, aquele ímpeto, né, de querer reencarnar. Mas também é um momento de muita angústia, porque o desencarne, que é a morte, se caracteriza pela libertação do espírito, né, de um corpo denso, físico, limitado. Então é uma libertação onde ele vai ter uma vida livre, uma vida intensa, uma vida verdadeira. E a reencarnação, que é o nascimento, é o contrário, né? Se caracteriza pela perda dessa liberdade, pela imersão num corpo físico limitado, e ele também sabe que não vem a passeio, né? Ele vem para cumprimentos, ele vem para superações e às vezes muito difíceis. Então, nós podemos concluir que é mais difícil nascer do que morrer, né? Então, daí entra a imensa responsabilidade dos pais frente a esse novo ser, esse filho que vem, né? A responsabilidade assim de amparar, de cuidar, de proteger e de dar muito amor. Essa é uma grande responsabilidade que cabe aos pais. E no Reformador diz assim: ser mãe se trata de um compromisso importante perante as leis de Deus, porque oferece a oportunidade para que um espírito, por meio da reencarnação, possa evoluir, cabendo aos pais o amparo necessário para a sua caminhada e de novos aprendizados. Então aí tudo começa no mundo físico, né? Ocorreu a gestação, então vem o retorno então para o mundo físico. Para ocorrer então o início da vida física, é preciso que haja a concepção. Então a concepção vai prover a fecundação, e aí tudo começa no mundo físico. Então, no momento da concepção, o espírito reencarnante já se estabelece nesse momento, o espírito reencarnante e um laço fluídico unindo a sua mãe. Então já se estabelece esse laço fluídico entre o espírito reencarnante e a sua mãe. E à medida que o tempo vai passando, esse laço fluídico ele vai se ajustando, ele vai se apertando, e concomitante a isto, lá o espírito, lá no plano espiritual, ele já vai se desligando das suas energias astrais, porque ele precisa mergulhar, né, no campo físico. Ele precisa, então, mergulhar no campo físico. E no livro Entre o Céu e a Terra, André Luiz nos traz assim: neste cuidadoso planejamento, elaborado e conduzido. Então vejam os irmãos, não é só elaborado, agora tu vai.
Não é assim, né? Ele é elaborado e conduzido passo a passo, assim, e sempre, né? Pelos espíritos superiores. Na própria fecundação ocorre a seleção do esperma, ou seja, não é o mais rápido como a gente sempre aprendeu, né? E sim, é o mais apropriado para as experiências que deverá passar este espírito que volta para a Terra com o seu projeto. Então, é o esperma mais apropriado para aquele espírito que vai se corporificar, mas ele tem um projeto, né? Hoje a ciência confirma que não é o gameta mais rápido, não é o mais qualificado, não é o que chega primeiro no óvulo para fecundação, e sim é o mais compatível energeticamente com esse espírito reencarnante. Os espíritos superiores estão sempre acompanhando, né? Eles ficam muito atentos nesse projeto de recorporificação. Por exemplo, se no projeto de reencarnação fica definido que este ser se tornará um médico cirurgião, um pianista, como diz ali nas obras, dá o exemplo do pianista, um dentista, né? Então, não poderá ocorrer no momento da recorporificação anomalias em suas mãos. Ele não poderá ter dificuldades motoras nas suas mãos, não poderá ter deficiências físicas nas suas mãos. E outra coisa muito interessante que tem também sobre essa recorporificação é que o espírito reencarnante, ele tem sempre conhecimento do que foi estabelecido para o seu corpo físico. Então, mesmo nas reencarnações compulsórias, aonde muitas vezes o espírito reencarnante, ele vem portadores de deficiências físicas, e mesmo que ele se apresente relutante diante dessa nova situação e chegar aqui com um corpo físico deficitário, mesmo que ele se torne relutante, mas ele sempre saberá o que foi estabelecido para o seu corpo físico. Por quê? Porque é uma necessidade dele, e ele tem consciência disso, né? É uma necessidade, ele precisa passar por essas experiências para evoluir, porque o grande propósito da reencarnação é a nossa evolução, e também porque ninguém carrega uma cruz maior que se possa carregar. Deus não nos dá a cruz maior que se possa carregar. Então, sim, ele terá condições de suportar e de até superar, muitas vezes, essas dificuldades das quais ele vai ser portador. E essas superações, assim, a gente pode ver aqui muitas vezes, né? Pessoas com múltiplas deficiências físicas e elas estão realizando tarefas, assim, de grande valor, né? O Bill Gates é que é um exemplo mundial, né? E outro exemplo mundial também são as Paralimpíadas, onde esses irmãos competidores, eles são portadores de várias deficiências físicas, ali cada competidor apresenta uma deficiência física, mas eles participam, eles competem, eles vencem, eles ganham medalhas e eles se tornam campeões, legitimando assim que nós não recebemos difíceis provações para falir. Nós recebemos essas difíceis provações, inclusive nas compulsórias, para superar, né? Para aceitar e para superar com muito esforço, né? E seguindo adiante, então, no período da gestação, traz ali que a mãe é acometida de duas ocupações. Então, a mãe é ocupada de duas formas. Uma é a forma orgânica, através da alimentação. Ela tem que cuidar da alimentação para nutrir bem o bebê, né? E a outra é espiritual. Desde que o espírito ali já se faz presente, ele já se faz presente com os seus pensamentos, com as suas emoções, com os seus sentimentos, com as suas sensações e com as suas reações também. Então ocorre uma troca de mãe e para o filho, e o filho para a mãe, em todos os sentidos. Então o pensamento do ser que ela acolhe envolve a mãe totalmente. Então, e altera os pensamentos da mãe. Os pensamentos não são mais só dela, os pensamentos também são dele. Alteram os pensamentos. E isto é tão intenso assim que nas obras ali citadas,
Diz que é como se fosse posto na mãe assim um enxerto mental, né? Isso é bem interessante. As mentes de um e de outro, elas se justapõem, né? Mantendo os dois numa plena comunhão de pensamentos, de sentimentos, né? Então, ela tendo o seu sistema nervoso alterado, tem o seu lado psíquico também alterado, a mãe gestante, ela se torna visivelmente, assim, para nós também, muito sensível. Então, todos nós sabemos que quando uma jovem, uma senhora, enfim, se torna gestante, ela logo mais vai começar a apresentar uma sensibilidade maior, né? Isso a gente percebe, né? E se o espírito reencarnante, ele é provedor de qualidades morais assim mais elevadas, vai desencadear na mãe boas sensações, boas emoções, sentimentos mais sublimes, bons sentimentos. Mas se o espírito reencarnante não está assim, não se encontra suficientemente ajustado com as leis divinas, então não significa estar ajustado, mas pelo menos suficientemente ajustado com as leis divinas, então vai desencadear na mãe muitas alterações. Alterações de humor, alterações de sentimento, alteração do seu equilíbrio emocional. Então ocorrerá essas alterações. E essa comunhão, essa justa posição, essa associação da mãe com o ser reencarnante, faz com que, às vezes, em determinadas situações, a mãe se torne médium do seu próprio bebê, né? Do seu próprio bebê. Expressando, então, sensações, apresentando algumas reações e omitindo até opiniões que não são da mãe no seu todo. Então, às vezes, é comum a gente ver, né? Isso aconteceu até na minha família, de toda a família, as tios, primos, todos se dão muito bem, mas a gestante, que se torna gestante, logo adiante ela começa a ter implicância com uma tia, por exemplo, um exemplo, né? Com uma tia que ela gostava. E ela começa a implicar com essa tia, ela começa a sentir uma rejeição por esta pessoa, sem nenhum motivo plausível para isto, né? Então, na verdade, o espírito reencarnante, ele percebe a aproximação e a presença de um antigo desafeto nessa tia. Essa tia, para ele, é um espírito que hoje está ali como tia, mas que para ele é um antigo desafeto. E que ele, então, percebe e reage através da mãe. Então, seria ali uma reação mediúnica, né? Porém, os espíritos reencarnantes que têm um elevado sentimento, seus valores morais muito elevados, eles podem, nas suas reações, transmitir, assim, grandes observações, que é o caso que ficou marcado na história do cristianismo, mundialmente conhecido, na oração da Ave Maria. Então, o evangelista Lucas, aqui eu copiei fielmente conforme ele passou, ele relata que quando Maria ficou sabendo, através do anjo Gabriel, que Isabel estava grávida, então ela foi visitar a Isabel. Na tradição conta assim que elas eram parentes próximas, provavelmente elas eram primas. Então ela foi visitar a Isabel. Então ela caminhou 150 quilômetros, segundo o evangelista Lucas, caminhou 6 dias por uma estrada assim inóspita, difícil, né? E Maria estava no início da sua gravidez, mas ela foi lá visitar a Isabel. Quando ela chegou na casa da Isabel e ficou na frente da Isabel, ela saudou a Isabel. E a Isabel, ao receber aquela saudação, ela ficou tomada assim de muita emoção e proferiu algumas palavras, dizendo assim: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. O que eu fiz para merecer a mãe do meu Senhor? Então, a Isabel não sabia que a Maria estava grávida, e muito menos grávida do Messias, né? Então, ela já referiu a visita da merecer a mãe do meu Senhor, né? Então, após alguns minutos, depois que a Isabel se recompôs, porque ela ficou assim tomada de muita emoção,
ela disse para Maria que ficou surpresa assim com a visita da Maria, e também no momento da saudação que a Maria fez para ela, a criança deu um salto dentro do seu ventre, né? O seu bebê, o feto ali deu um salto dentro do seu ventre. Então, através da doutrina espírita, nós sabemos que a reação de Isabel foi uma reação do bebê que estava no seu ventre. O espírito reencarnante, ele percebeu a presença de Maria e do Messias, né, que estava ali no seu ventre. E se expressou através da Isabel, então abençoando a Maria e demonstrando estar honrado com a sua presença. No caso, esse bebê, né, que estava no ventre de Isabel, o João Batista, depois, entende? Foi o João Batista. Então, como nós vimos, o bebê fica numa sintonia mental com a mãe. Então, ele anima o ânimo e os sentimentos da mãe. E os espíritos reencarnantes que já apresentam assim uma evolução maior, né, uma evolução espiritual maior, nos primeiros meses de gestação, ele já percebe todo um ambiente externo onde a sua genitora está. Então, ele é um feto com poucos meses ali, mas na proporção da sua evolução, ele já percebe todo o ambiente externo aonde se encontra sua mãe naquele momento. Então, meus irmãos, para encerrar aqui no Consolador, ele nos traz um grande ensinamento que diz assim: o amor da mãe para o seu filho deve ser conquistado. Não surge somente pelo fato dela ter abraçado a maternidade. É um amor conquistado a partir de muita renúncia. Em razão desta verdade, é legítimo que seja considerado o mais puro e o mais verdadeiro amor que alguém possa dedicar a outrem. Então, essa mensagem ela é muito linda, muito verdadeira. E eu sempre gosto de comentar aqui, quando falamos sobre mães, assim, sobre o amor de mãe, uma passagem que o Divaldo contou numa certa vez, onde ele disse que ele estava num determinado local, né, palestrando provavelmente. Então ele veio uma mãe assim muito triste, muito abalada, e procurou ele e disse assim: Divaldo, eu perdi o meu filho. E ele disse assim: aonde? Ele brincou assim um pouquinho, né? Aonde que a senhora perdeu? Como se fosse uma coisa. Mas logo ele já colocou, né? Nós perdemos guarda-chuva, nós perdemos sacolas, nós perdemos pacotes, malas, documentos, mas filhos não perdemos jamais. Então, eu acho muito consolador isso que ele trouxe para essa mãe, né? E tudo que vem da doutrina espírita para nós, todos os ensinamentos, as orientações, é grandioso, é consolador, é verdadeiro, né? E por ser verdadeiro se torna consolador realmente, né? Então, eu quero agradecer a todos, aos queridos irmãos que estão me assistindo nesse momento, e que Deus possa permanecer sempre no nosso coração e nos abençoar a cada dia através dessa doutrina maravilhosa que nos aponta todos os caminhos. Um beijo no coração de cada irmão e que assim seja. Obrigada.